Oi, gente, aqui é a Lena, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos montar juntos o meu planner para o trabalho. Então, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal, mas eu mudei de trabalho, então agora toda a dinâmica de trabalho é diferente, todas as necessidades do meu trabalho são diferentes também e exigem mais espaço de planejamento. E planejamento um pouco mais rico em detalhes também. Como vocês sabem, eu estava usando o Happy Planner Mini para o meu trabalho desde janeiro desse ano, então ele supriu a minha necessidade durante 7, 8 meses. E como vocês podem ver, no meu antigo trabalho eu conseguia decorar e ainda colocar as informações aqui no planner, e era o suficiente para mim. Então ele é num layout horizontal com checklists aqui e supria a minha necessidade tranquilamente. Porém, agora, como a minha dinâmica de trabalho mudou, eu vou precisar mudar para o tamanho Classic. Então, a gente vai fazer basicamente um Franken Planning aqui. A gente vai mexer um pouquinho, trocar capa, disco, ver o que fica melhor e trocar também a parte interna do planner. Pra quem não sabe, eu compro os meus produtos da Happy Planner em sua grande maioria na Guria da Mochila Amarela. Nós somos parceiras da loja, então tem o cupom LENA5. O site tá indisponível por um tempo, porque a Shirley se mudou de casa e também porque tá aguardando o novo lançamento da Happy Planner, que é uma marca norte-americana. Então, assim que tiver o novo lançamento, a Shirley já coloca o site no ar novamente, mas vale a pena acompanhar tanto o canal dela aqui no YouTube, quanto também a loja, porque se vocês quiserem encomendar algo da marca, também dá. Obrigada, amor. E um cafezinho para acompanhar. Então, vamos lá. A ideia, primeiramente, é a gente escolher a capa e eu também quero ter uma visão melhor do layout que eu quero usar internamente. De planner que não está sendo usado no momento, então que eu nunca usei. Eu tenho esse daqui, ele é um planner que começou em janeiro desse ano e vai até dezembro. E o layout dele é o layout vertical. Eu gosto muito do layout vertical, inclusive eu tô usando pro meu planner de registros, que eu vou mostrar pra vocês. Mas, pensando um pouquinho mais na dinâmica do meu trabalho, eu sei que eu vou precisar um pouco mais de linhas e talvez até uma visão da minha semana de forma geral, com prioridades da semana. Então, acho que esse layout não vai ser tão interessante. Eu peguei porque eu quero testar essa capa e esses discos, talvez eu troque só o miolo também. Para vocês verem como a gente usa o layout vertical, eu vou mostrar meu planner de registro para vocês, que é esse daqui. Então, o layout vertical, basicamente bem decorado e com bastante escrita, ele fica assim. Eu não pretendo decorar meu planner de trabalho, eu pretendo deixar o planner totalmente livre e só usar canetas coloridas ou marcar texto para as prioridades, então decorar não é a minha intenção. Mas, visualizando um pouquinho melhor esse layout, eu realmente acho que não se encaixaria muito bem com o que eu tô procurando para minha rotina. Essa é a minha capa favorita de todas, mas eu ainda tenho um pouquinho de receio de levar ela para outros lugares, porque eu não quero que a capa fique machucada ou algo do gênero, então eu não vou usar essa capa. Eu reuni todos os produtos juntos para vocês verem as possibilidades que a gente tem. Para quem não conhece ainda o sistema de disco, saber que simplesmente a gente pode trocar tudo e montar tudo do zero. Aqui são os cadernos que eu tenho. Então, eu tenho este caderno, este daqui, este daqui, e eu acho que ainda falta o meu caderno de metas. Esse daqui eu não vou mexer nele, talvez eu pegue algumas folhas só pra colocar no final do planner como folha em branco mesmo. Temos este, eu pensei em usar uma capa um pouco mais sóbria pro planner, então essa daqui eu acho que é a capa mais neutra que eu tenho, essas duas. E aí eles têm as 3 divisórias também. Esses daqui da edição Coquette, eu simplesmente sou apaixonada por eles, eu acho lindo, mas eu acho que pro tom do trabalho não ficaria tão bem assim. Mas a estrutura dos cadernos da Happy Planner, basicamente, são 3 divisórias
e as folhas dentro. Então eu peguei os cadernos para usar as folhas e talvez eu use também 2 ou 3 divisórias no meu planner. Aqui nós temos refil, então folhas normais para colocar no final do planner. E aqui eu tinha pego, na queima de estoque da guria, um pacote de expansão. Porém, esse pacote de expansão, ele é no layout vertical. Então, o pacote de expansão, ele vem com 6 meses, vem com todas as folhas sem data e vem com as divisórias também, e no final vem alguns adesivos para você redatar. Então, se no meio do ano você enjoou do layout do seu planner, ou você quer tentar algo diferente, ou você quer incluir algumas folhas de outro layout no meio do seu planner com algum outro layout, também dá. Então, o pacote de extensão é legal por conta disso. Mas como ele é no layout vertical, talvez eu só use as divisórias. E aí as folhas eu deixo para usar futuramente. Mas é uma opção muito legal para quem quer testar layouts diferentes. Aqui eu tenho folhas do caderno inteligente que eu não usei, então são folhas coloridas e eu quero colocar para uso, quero esvaziar meu estoque de folhas aqui em casa. Então eu pensei em fazer folhas assim menores, então eu cortei ela aqui, tirei o logo, e como o furo também é diferente, eu adaptei com o furo da Happy Planner para ficar melhor no disco virando. Eu imprimi alguns materiais do planejamento das aulas para colocar no planner. Então aqui são as orientações, como se fosse um checklist do que tem que ter em cada disciplina. E aí eu imprimi e coloquei no formato do Planner Classic para ter uma divisória só de plano de aula. E é basicamente essa baguncinha que a gente vai organizar para montar o nosso planner atual de trabalho. Então vamos lá. No meu antigo trabalho, as coisas tinham que ser um pouquinho mais sóbrias, então cores mais sérias, um pouquinho mais fechado. Como agora eu vou atuar na docência e a gente trabalha muito com criatividade, com identidade pessoal, com desenvolvimento pessoal, com personalização, então eu escolhi esse planner aqui com essas divisórias que são bem coloridas, tem muita personalidade para iniciar nesse meu novo trabalho, porque lá não importa se for tudo colorido. O que nós vamos fazer? Vamos deixar as folhas de rosto, e aí os meses que a gente não vai mais usar, então basicamente eu vou tirar para aproveitar bastante o espaço do disco. Aqui, 2025 eu vou deixar. Vou tirar isso, que eu te recomendo, vai deixando na ordem tudo que você for tirar, porque depois quando for reutilizar vai dar um pouquinho de trabalho se você deixar desorganizado, não ficar na ordem. Então, janeiro eu vou tirar também. Fevereiro. Todos os meses que já passaram eu vou tirar do meu planner. Planner, então, oficialmente em agosto, que é o nosso mês atual. Então, todas essas outras folhas eu vou guardar em um saquinho, porque depois a gente pode simplesmente redatar para usar outros anos. E aí, o que acontece? Esse planner, ele tem um layout vertical também, que é um layout que eu não quero usar para o meu trabalho. E aí, eu tenho algumas folhas do layout dashboard para colocar nele. Só que são folhas de 2024, e aí eu vou ter que redatar essa parte do planner, o que pra mim não tem problema nenhum. Depois eu posso até postar um vídeo, se vocês quiserem, como que funciona para redatar o planner. Então, essa parte aqui eu já vou trocar. E aí eu tiro essa daqui.
E aí a gente tem o mês de agosto, aqui eu vou redatar toda essa parte e aí eu já começo a inserir o layout dashboard a partir daqui. E aí vocês vão ver que as datas também, ó, são de meses aleatórios, datas aleatórias, e aí depois eu vou redatando tudo. Então eu vou tirar tudo que é do layout vertical. E aqui, gente, essa parte eu não uso tanto, então não vai fazer tanta diferença pra mim tirar. Ficar sem ela. E aí a gente vai colocar 4 para as 4 semanas do layout dashboard. Depois, se faltar folhas, é só a gente incluir mais. E basicamente é o que eu vou fazer em todos os meses daqui pra frente. Então eu mantenho a divisória do ano atual, e aí a outra parte do mês eu já troco pro próximo layout. E aí, basicamente, eu vou usar o layout que eu quero, só que no planner que eu escolhi usar. Eu vou fazer essa troca em todos os meses, e aí depois eu posso postar um vídeo redatando, se vocês acharem interessante. E agora, nós vamos para as partes adicionais. Aqui, eu vou mostrar pra vocês como ficaria essas folhinhas que eu cortei do caderno inteligente aqui no planner. Então, basicamente, se eu quiser adicionar alguma informação, eu posso simplesmente só colocar uma nota aqui no meio. Se eu quiser adicionar alguma outra lista, algo do gênero, é só colocar aqui e aí não atrapalha a minha visão semanal e ainda é coloridinho. Então, uma forma de trazer um pouco de cor, uma vez que eu não pretendo decorar. Então, a ideia é usar essas folhas desta forma, tá? Ir incluindo. E aqui no final, eu vou escolher as divisórias para fazer as abas do planejamento das aulas, colocar folhas em branco e também adicionar essas mini folhinhas. Então, eu tô pensando em deixar 2 divisórias no final do planner. E aí, a gente vai escolher qual que vai combinar mais com essas cores. Então, aqui são as divisórias do meu eu tinha pensado nas divisórias desse planner aqui. Olhando assim a paleta de cores do lado, como ficaria, acho que pode ser que fique legal. É florido. Eu acho que essa daqui vai dar certo, gente. Então, vou pegar essas 3 divisórias. Talvez eu use só 2. Ah, não, vai precisar de 3 mesmo. E aí, todos aqueles outros cadernos que eu mostrei pra vocês, daria pra fazer isso. Então, eu simplesmente posso escolher as divisórias que eu quero usar e adicionar, então, partes no meu planner. Partes adicionais mesmo. Então, vamos lá. O que eu planejei pro final do meu planner, então? Como eu vou ministrar tanto o curso de aperfeiçoamento quanto o curso técnico, eu imprimi o plano de aula de ambos. E aí, uma divisória eu vou deixar para o planejamento de curso de aperfeiçoamento. Então, esse é o que eu vou dar de eletrocardiograma. E esse é do curso técnico. Essas são as matérias do curso técnico que eu vou dar primeiro. Então, a primeira divisória vai ficar planejamento de curso de aperfeiçoamento. Então, quando eu for montar as aulas, é só eu vir aqui no meu próprio planner e olhar quais são as cobranças dessa disciplina, quais são as recomendações. Ah, eu nem tinha visto que o verso dessa divisória é tem quase a mesma arte da contracapa. Aí, aqui nós vamos colocar a segunda divisória, que eu vou colocar para os planos de aula das disciplinas do curso técnico em si. Então, aqui vai ser meu material de apoio.
E eu prevejo, gente, que em breve vai ter muito mais conteúdo aqui, então mais folhas. Por mais que agora apareça pouquinho, mas é porque são das aulas que eu vou ministrar em setembro. Mas aí, conforme o ano vai passando, vai aumentar aqui o quantitativo. E aqui, a última divisória, eu vou colocar as folhas em branco que eu posso usar, posso pegar eventualmente, fazer rascunhos, então as folhas adicionais. E aí eu vou pegar um pouquinho de cada caderno, porque eu acho que vai ficar legal. Então, eu vou pegar um pouco dessas. Essa daqui tem uma listinha, então para dias que tiver algum projeto ou algo do gênero. Vou deixar aqui no final. Aqui, como eu vou cortar mais folhas dessa e furar certinho, eu vou deixar ela, porque ela é menor, na frente. E eu já senti a necessidade, gente, de fazer muito rascunho. Então, vou rascunhar coisas aleatórias, sabe? E aí eu vou deixar folhas um pouquinho mais clarinhas, com uma visão um pouco mais clean. Pra ficar no fundo. De todos os cadernos, eu acho que esse daqui é o que tem mais folhas que são lisinhas assim. Então, vou pegar uma boa quantidade. E vou deixar no final do planner. Então, folhas em branco. Então, a última divisória vai ficar só para rascunho e folhas que eventualmente eu precisar. Aí aqui vai ficar o planejamento das aulas. E se, por exemplo, tem outras esferas também que você quer colocar aqui, lá os professores têm muita possibilidade de fazer cursos livres, lá mesmo na instituição, cursos de outras áreas. E aí eu adicionaria mais uma divisória aqui no final, porque como é no meu ambiente de trabalho, então de manhã eu vou dar aula, por exemplo, à tarde eu já fico para algum outro curso. E aí eu consigo unificar tudo aqui em um planner só. O que eu tinha pensado a princípio, quando eu trouxe os outros cadernos, era pensar se eu ia trocar ou não as capas, se eu ia manter. Aqui eu tô pensando por conta do disco, eu prefiro o disco de metal porque ele enrosca menos. Mas eu acho que eu vou manter essa capa mesmo. Ficaria bem colorido, mas acho que não. Eu achei que ficou muito lindo. Só porque eu falei. Olha a verde também. Que você pode usar tanto a capa quanto a contracapa, né? A verdinha também ficaria muito fofa. Bom, eu vou começar com a capa que veio no próprio planner. E aí depois, conforme for enjoando, eu vou trocando as capas também. E aí me contem se vocês também gostam de fazer essa misturinha no planner de vocês e usar várias coisas de outros cadernos, outros planners, se vocês acham que funcionam ou se vocês preferem tudo como veio da marca mesmo. E eu acho que é uma boa possibilidade, agora como a gente tá chegando na reta final do ano e as lojas e as marcas começam, né, a divulgação de planners, vocês conhecerem as funcionalidades de cada sistema. Então, do sistema de disco, dos fichários, dos espirais, porque aí a gente escolhe com um pouco mais de assertividade. Para trabalho, eu sei que daqui para frente eu sempre vou optar pelo sistema de discos, justamente porque até no pequeno eu incluía muitas informações à parte. Então, folhinhas avulsas era só furar e colocar ali, algum conteúdo era só colocar, e isso facilita, né, no dia a dia do trabalho, ele não ser tão engessado assim. Então, é uma oportunidade de vocês conhecerem e pensarem o que se aplicaria para o ambiente de trabalho de vocês
ou não. Então aqui ficaram os meus meses do final do ano, que eu vou deixar todos com o layout dashboard. Vou trocar o layout, que seria o vertical, que já vem no planner, vou redatar e aqui no final vai ficar material adicional e algumas folhas em branco para usar. Hoje a gente não vai ter o vídeo do planner da Pay-Per-View, justamente porque por conta dessa nova dinâmica de trabalho, eu ainda tô me organizando em relação a algumas coisas. E aí a minha rotina tá um pouquinho desorganizada. Mas na próxima semana a gente já volta com todos os vídeos de planner da Pay-Per-View, então de decoração e planejamento. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de clicar no curtir, comentar também e tchau, tchau!